as mais doce me deres gozar, que dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O feliz com Jesus, o feliz com Jesus, meu Senhor. Ora, me assalte o cruel tentador, ataque com vis tentações, certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sem pecado por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Deu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar, céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus nesta manhã, agradeço a Deus pelo seu grande amor, pela sua grande fidelidade, porque o Senhor é bom o tempo todo. São tantas lutas, são tantas situações difíceis, são tantas calamidades que nós enfrentamos, que muitas vezes
nós pensamos, será que Deus realmente está comigo? Mas Romanos capítulo 8, o versículo 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só com Jesus nós teremos vitórias. E sou com Jesus. E por isso não caminho sozinho. Em cada passo da minha jornada eu encontro a sua presença, a esperança nas suas promessas e paz em meio à tempestade. Paz em meio às dificuldades. Enfrentamos situações, enfrentamos calamidades, problemas nesta vida. E ser de Jesus não significa viver sem lutas, mas enfrentar cada batalha com a certeza de que Ele estará ao meu lado. Quando o medo tenta me dominar, eu vou aos pés de Cristo. Ele me fortalece, Ele me dá força, Ele me dá alegria. Quando as portas parecem fechadas, Ele abre um novo caminho. Quando as lágrimas caem, Ele consola o coração. Sou com Jesus porque Ele transformou a minha história. Onde havia culpa, Ele trouxe perdão. Onde havia tristeza, Ele plantou alegria. E onde havia esperança, Ele fez nascer uma nova esperança. Por isso eu canto, sou feliz com Jesus. Hoje escolho permanecer firme, confiando que nenhuma promessa ela deixou de ser cumprida. Edilson, bom dia. E a palavra de Deus diz que toda arma preparada contra ti não prevalecerá. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a minha vida ela possa refletir esse grande amor de Deus. E que as minhas palavras, as minhas atitudes exaltem, glorifiquem o nome do Senhor. Sou com Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, o meu refúgio, a minha esperança. Enquanto muitos desistem, eu continuo. Enquanto muitos duvidam, eu creio. Enquanto muitos olham para as dificuldades, eu olho para a cruz de Cristo e para o Cristo ressuscitado. Sou com Jesus hoje, amanhã e por toda a eternidade. Por isso, não são as lutas, na realidade, que vão me tirar da presença do Senhor. Não são as circunstâncias que vão me tirar da presença de Deus. E ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado e as vacas da malhada tenham fugido do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. As circunstâncias mudam, os dias passam, os bons dias duram pouco, os dias difíceis também. Mas há momentos de alegrias, também há momentos de lágrimas, há momentos de perdas, momentos de enfermidades, momentos de decepções. No entanto, nenhuma dessas situações, elas têm o poder de me separar do amor de Jesus. As dificuldades, elas podem abalar as minhas emoções, mas não anulam a presença de Cristo em minha vida. O sofrimento pode atingir o meu corpo, minhas finanças, meus relacionamentos, mas não pode romper a aliança que Deus fez comigo. Quando tudo parece dar errado, Jesus continua sendo o mesmo. Ele permanece fiel, constante e presente. Sua graça não depende das circunstâncias e seu amor não diminui por causa das minhas dificuldades. A verdadeira fé não é medida pela ausência de problemas, mas pela decisão de permanecer firme, mesmo quando a dor parece desmoronar. É nos vales que nós aprendemos a confiar e nas tempestades que descobrimos que Cristo continua no barco conosco. O apóstolo Paulo,
ele declarou que nem mesmo a vida, nem mesmo os anjos, nem a morte, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outras coisas criadas poderão nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39. Por isso eu não permito que as circunstâncias definam a minha fé. Minha esperança está firmada em Deus, em Cristo. Minha confiança está presente naquele que prometeu estar comigo todos os dias. As circunstâncias podem mudar o cenário, mas não mudam o meu Salvador. As lutas podem ser grandes, mas Cristo é maior. As lágrimas podem durar uma noite, mas a esperança permanece em Cristo. Hoje, eu escolho declarar com convicção: não são as circunstâncias que me separam de Jesus, pelo contrário, muitas vezes são elas que me aproximam dele ainda mais. Fortalecem a minha fé e me fazem experimentar seu cuidado, seu amor, sua proteção, sua graça. Com Jesus eu permaneço firme. Com Cristo eu sigo em frente. Com Jesus eu sou mais que vencedor. Portanto, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, as circunstâncias não têm poder para me separar de Jesus ou para nos separar de Jesus. A felicidade em Cristo, ela permanece, deve permanecer nos momentos mais cruéis da nossa vida. Jair Pedroso, bom dia, paz do Senhor. Portanto, é muito interessante nós entendermos que o grande amor de Deus está conosco todos os dias. E eu devo acreditar que o Senhor, Ele é fiel. Este hino que eu cantei aí no início, se pasa mais doce quiseres gozar, em inglês, It's Well With My Soul, tem uma das histórias mais marcantes da enologia cristã. Prestem bem atenção. O autor da letra foi Horatio Gates Spafford, um advogado e presbítero cristão de Chicago. Ele era um homem de fé, bem-sucedido nos negócios e dedicado à igreja. Sua vida, porém, foi marcada por profundas tragédias. E em 1871, o grande incêndio de Chicago destruiu grande parte de seus investimentos imobiliários, causando enormes prejuízos financeiros. 2 anos depois, em 1873, Spafford decidiu que sua esposa, Anna Spafford, e suas 4 filhas viajariam de navio para a Europa, enquanto ele resolveria alguns assuntos antes de encontrá-las. Durante a viagem, o navio SS Vaille do Havre colidiu com outra embarcação no Oceano Atlântico e afundou em poucos minutos. As 4 filhas morreram no naufrágio. Apenas Ana sobreviveu. Ao chegar à Europa, ela enviou ao marido um telegrama que ficou famoso por sua simplicidade e dor. Saved alone. Salva sozinha. Ao viajar para encontrar sua esposa, o capitão do navio informou a Spafford, quando passavam aproximadamente pelo local onde suas filhas haviam morrido. E foi naquele momento de profunda tristeza, mas profunda confiança em Deus, que ele escreveu as palavras que deram origem ao hino. Quando a paz como um rio assiste meu caminho, ou quando as dores como ondas do mar se levantam,
seja qual for minha sorte, tu me fizeste saber se está bem com a minha alma. Esses versos expressam uma fé que não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. A melodia foi composta por Philip Paul Bliss, um conhecido evangelista e compositor que musicou o poema de Spafford. Desde então, o hino tornou-se um dos mais cantados em igrejas ao redor do mundo. A principal mensagem do hino é: a verdadeira paz vem de Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. A fé permanece firme, mesmo diante das maiores perdas. A esperança do cristão está na eternidade, não apenas nas circunstâncias desta vida. Deus continua sendo digno de confiança nos dias de alegria e nos dias de dor. E a história desse hino é um testemunho de que a paz de Deus pode sustentar o coração humano até mesmo diante das maiores tragédias. Ela lembra as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, se a paz mais doce quiseres gozar, continua sendo um convite à confiança em Deus, declarando que em Cristo a alma pode encontrar paz, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Quando tudo parece ao nosso redor parece desmoronar, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar em Cristo, porque a confiança é a âncora da nossa alma. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece desmoronar, sonhos são interrompidos, portas se fecham, notícias inesperadas chegam, a enfermidade aparece, as perdas machucam, o coração e as forças parecem desaparecer. Nessas horas, nós somos tentados a olhar apenas para as circunstâncias. O medo, ele tenta ocupar o lugar da fé, e a insegurança procura dominar o coração. Entretanto, o cristão é chamado a levantar os olhos para cima diante das dificuldades e fixá-los em Cristo. Jesus, ele nunca prometeu uma caminhada sem lutas, mas prometeu sua presença constante, e ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa promessa nos lembra que jamais enfrentamos as tempestades sozinhos. Quando tudo ao nosso redor parece ruir, Cristo continua sendo a rocha inabalável. Ele não muda com o tempo, não é surpreendido pelas crises e jamais abandona aqueles que confiam nele. Foi assim com os discípulos no mar da Galileia, enquanto a tempestade agitava as águas, e eles pensavam que tudo estava perdido. Jesus estava no barco. Bastou sua palavra para que o vento e o mar se acalmassem. A presença de Cristo fez toda a diferença. Talvez hoje existam tempestades em sua vida. Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem maiores do que as suas forças. Mas lembre-se, a mesma mão que sustentou Pedro sobre as águas continua estendida para sustentar você. A fé não elimina as tempestades imediatamente, mas nos dá certeza de que Deus permanece no controle de todas as coisas. Quem confia em Cristo encontra esperança
quando todos enxergam desespero, encontra paz. Quando o mundo vive ansiedade, encontra força, quando parece impossível continuar. Por isso, não permita que as circunstâncias definam sua confiança. Olhe para Jesus, permaneça firme em sua palavra e descanse em suas promessas. Quando ao redor parece desmoronar, vamos confiar em Cristo, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa paz. E quem coloca sua confiança no Senhor jamais será confundido. Ainda que tudo mude, Cristo permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Confie nele, persevere e continue acreditando. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e vamos confiar no Senhor. Beijos.